Oi pessoal, sou Gustavo Maia, sou fundador e diretor aqui do Colab. Estou aqui recebendo hoje o prefeito da melhor cidade, maior cidade em linha reta do mundo, uma cidade maravilhosa que é o nosso querido Recife. Aqui eu estou com o Geraldo Júlio. Geraldo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade, Gustavo. Prazer estar aqui, prazer conversar um pouco. Então, o nosso papo hoje, Geraldo, é muito voltado ao que é ser gestor público. Nosso público aqui, basicamente, são gestores públicos do país inteiro, que às vezes estão, tá numa situação muito difícil numa cidade muito pequena, outros gestores de outras grandes cidades. Então, é um papo muito voltado ao gestor público em si. E aí eu queria começar te perguntando, o que te fez querer primeiro entrar na gestão pública? Conta um pouco tua trajetória. Eu entrei há 27 anos atrás, através de um concurso que eu fiz do Tribunal de Contas e minha vida passou a ser transformada porque eu me transformei num servidor público. Aprender a ser servidor público, entender a importância. Eu defendo muito o serviço público, o servidor público, porque eu acho que hoje em dia existe um descrédito do serviço público, mas na realidade no serviço público tem muita gente trabalhadora também, dedicada, gente honesta, gente que passa do horário, gente que quer ver o problema resolvido. Assim como na iniciativa privada também, tem muitas pessoas comprometidas e às vezes também não tem, tanto no público quanto no privado. Eu já sou servidor público há 27 anos, tive a oportunidade de ser agente político já como secretário municipal, secretário estadual, e em 2012 disputei a minha primeira eleição e tive a alegria de ser eleito prefeito do Recife. Você participou lá em 2012 com a gente do processo e eu tive a alegria de ser eleito prefeito da minha cidade, na cidade onde eu moro, onde eu nasci, onde eu sou casado, tenho meus 3 filhos, tenho um filho de 17 anos, um filho de 14, que está aqui com a gente hoje, uma filhinha de 9, então eu estou trabalhando pela minha cidade. Eu digo sempre que eu tive a alegria de ser eleito, depois de ser reeleito, então prefeito já por 7 anos, vou ser prefeito por 8 anos, mas cidadão por pelo menos 100, que eu vou viver pelo menos 100 anos, então muito mais cidadão do que prefeito. E aí, Geraldo, olhando assim, essa tua trajetória, então, tu vem da gestão pública já desde sempre, tu estava de um lado do balcão ali, trabalhando no Tribunal de Contas, e aí depois como secretário de Estado. E aí, qual foi a motivação que te trouxe pelo lado político? Assim, o que é que tu enxergasse na política em si, que te chamou a atenção, brilhou os olhos e topou encarar esse desafio? Eu acho que o serviço público ele tem um papel muito importante na solução dos problemas da vida cotidiana, na saúde, na educação, na desigualdade social, a geração de renda, a infraestrutura, o desenvolvimento econômico, o emprego. Tudo isso, o setor público tem um papel, a sociedade tem um papel também, o setor público tem um papel. Então eu sempre acreditei que o setor público pode ser eficiente, pode entregar resultados, o setor público deve cumprir com um planejamento estratégico, com estratégia. Sou formado em administração, então procurei levar esse conhecimento para o setor público, para fazer o setor público buscar resultados como o setor privado busca também. E isso vai ajudar a vida das pessoas, isso vai ajudar a qualidade de vida de quem mora na cidade. Então, primeiro como secretário e depois com a decisão, eu fui escolhido por um conjunto político para disputar a eleição na prefeitura. Tive a alegria de ganhar, uma alegria muito grande, você ter a oportunidade de governar a sua cidade. A escala do que o setor público faz sempre é muito grande, então a prefeitura tem uma relevância muito grande na vida de quem mora na cidade, para o bem e para o mal, para ajudar ou para deixar de ajudar, mas a escala é muito grande, então ter essa oportunidade é muito bom porque aquilo que você consegue realizar está ajudando a vida de muita gente. Tem muitos problemas, tem muitos desafios, a vida pessoal muda completamente, ser uma pessoa pública tem uma série de consequências para a família, para a vida cotidiana da pessoa pública, mas também é muito gratificante quando a gente vê coisas acontecendo na vida das pessoas para transformar para melhor a vida delas. Uma das grandes dificuldades que a gente sabe como gestor público, e aí quando você senta na cadeira de prefeito, é a formação de time. Como é que tu escolhesse teu time, como é que tu fizesse... Como é que tu construísse esse teu time para fazer um batalhão ali para trabalhar pela cidade? O time tem que ser formado, na minha visão, o time é grande, uma entidade muito grande. O time tem que ser formado pelos mais diversos perfis. Nós precisamos de pessoas
de caráter mais técnico, pessoas de caráter mais político. Nós precisamos de gente mais experiente, precisamos de pessoas mais impulsivas e mais jovens, né? Então é uma soma. Naturalmente, como eu venho do setor público, né, de um órgão técnico, a minha equipe tem muita gente com essa formação. Nós temos auditores da Receita Federal, auditores da Secretaria da Fazenda, estadual, municipal. Tenho muitos secretários que vieram do Tribunal de Contas comigo, né? Secretários que estão, inclusive, em pastas que nem tem muita relação direta com conta, né? com receita e despesa. Então tem muita gente técnica, mas a gente precisa mesclar e procurar buscar os melhores quadros. A gente também tem um problema da remuneração. A remuneração, às vezes, não é atrativa para os cargos de liderança. Então, quando a gente encontra pessoas de carreira, a gente consegue atrair essas pessoas para esses cargos de liderança, e foi por aí que eu consegui montar a minha equipe. Sou muito feliz com a equipe que tenho, acho que tenho o privilégio de ter a equipe que tenho, porque os desafios são sempre muito grandes. E aí, falando dos desafios em si, desde que você sentou na cadeira e durante todos esses anos que você está como prefeito da cidade do Recife, quais foram os maiores desafios que tu encarasse, assim, que tu dissesse, pô, isso eu nem sei fazer, isso eu não sei direito, o que é que eu faço? Sem dúvida nenhuma, o maior desafio é a questão da crise econômica que o país está vivendo. Eu governo há 7 anos, sendo que 5 anos de crise, né? No início do meu governo, o Brasil ainda crescia. No primeiro ano, no segundo ano, iniciou a recessão não, mas a estagnação econômica, e a partir do terceiro ano, recessão que vem até hoje, o Brasil andando de lado na economia, e esse é um desafio muito grande porque as contas estão muito apertadas. Então, para manter o equilíbrio e manter a ação na rua é sempre um grande desafio. O outro desafio, naturalmente, é a transformação que eu tive pessoal de ser um técnico, né, para passar a ser um agente político que disputa eleição e eleito, né? Então é uma transformação, você aprender a lidar com a sociedade, com as pessoas, com os moradores, com os munícipes, como político. É um grande aprendizado, um esforço muito grande, uma dedicação muito grande para que você possa criar a relação com as pessoas como um agente político e não mais como um técnico, como era antes, que ficava um pouco mais reservado, e agora não, é exposição total, e você precisa conseguir ter a interação com as pessoas para poder alcançar resultados, errar menos, entender melhor a sociedade, buscar ter muita sensibilidade para sentir o que o outro está sentindo, seja um cidadão, seja uma comunidade ou a cidade inteira, né, para que as decisões vão no caminho do que as pessoas estão realmente precisando. Muito da história do Colab, eu já te disse isso algumas vezes, tem muito a ver com você, um pouco do personagem do Geraldo. É um cara de gestão, e aí a gente olhava para isso e disse, o Colab nasceu para o Recife, o Colab nasceu com a pretensão de ser recifense, que já é muita coisa, mas com essa pretensão, e a gente depois que ganha o mundo, e tinha muito olhar de gestão, como é que se faz uma gestão melhor, como é que a gente ajuda o setor público junto com o cidadão, e aí eu acho que a gente sempre teve esse olhar, né? A gente tem que trazer o cidadão e ajudar também a gestão para conseguir entregar muito mais para a sociedade. No ano de 2012, inclusive, uma das coisas que foi me chamou muito assim a atenção era a gente foi andando no Córrego do Curió, lá no Recife, e aquilo é um lugar muito, muito pobre, uma comunidade super carente e tal. E aí eu queria te perguntar por esse lado, assim, como é que você consegue mexer a máquina para que ela consiga melhorar a vida dessas pessoas que são as mais carentes? A gente precisa estar com foco o tempo inteiro de para quem aquela ação está sendo feita. Às vezes é mais importante do que volume, mais importante do que realizar, refletir e tomar a decisão de saber por que está fazendo e para quem está fazendo. Eu sempre martelo o tempo inteiro com a minha equipe isso. Nós não podemos só fazer o que apareceu para ser feito, não. Fazer por quê, né, e fazer para quem. E o serviço público tem um papel fundamental no enfrentamento da desigualdade e em gerar oportunidade para quem nasceu numa condição de não ter essas oportunidades. Então, martelar o tempo inteiro para prestar atenção nisso. E sobre o Colab, claro, um orgulho muito grande como recifense do Colab, né? O Colab nasceu lá. Um orgulho pessoal de poder ter visto essa história de vocês, e um registro muito importante. O Colab nasceu porque teve a sensibilidade de entender um fenômeno social, de transformação na relação que o cidadão quer ter com o setor público. Sempre se falou em participação popular,
em gestão democrática, mas a transformação da sociedade hoje exige agilidade, né? E o Colab entrou para dar essa agilidade e universalidade à participação social. As pessoas, através de um aplicativo de uso muito fácil, de acesso muito fácil, as pessoas conseguem de verdade conversar com o setor público diretamente. Isso é uma grande conquista. Não é simples, no meio analógico, construir essa relação com a dinâmica que a sociedade exige hoje. Então, no meio analógico não dá, tem que ser no meio digital. E no meio digital, o Colab foi o primeiro a ver essa situação, e por isso o Colab hoje tem esse destaque internacional, o reconhecimento internacional, está em tantas cidades, né? E a gente fica feliz porque nasceu no Recife, nós vivemos algumas experiências da nossa gestão com o nascimento do Colab, muito feliz de ver vocês crescendo, tendo sucesso e cada vez mais ajudando a gente também agora com a questão das consultas públicas. Somente esse ano fizemos 7, né? E é muito importante você ter agilidade nessas consultas públicas e escutando bem a população, errar menos. Não fazer o que está na sua cabeça, mas fazer o que o povo diz que é necessário que seja feito. Total. Qual o desafio desse lado de participação? Assim, a gente tem na política, a gente começou o papo aqui muito por esse lado, de como é que você um dia acabou se tornando político, porque eu acho que nem é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, mas tinha um cenário, você topou, participou e entra na política. A partir desse momento, trazer a participação, eu acho que tu fala uma coisa que é muito incrível, que é, você quer consultar a população para errar menos. Mas como é que a gente atrai mais gente? Como é que a gente faz com que mais pessoas se interessem pela política ou, muito mais do que isso, pela participação do dia a dia da cidade? No mundo inteiro há um descrédito das instituições, né? Há um descrédito do setor público, dos governos, das outras instituições também, judiciário, legislativo, no mundo inteiro. Essas instituições estão perdendo relevância, isso é muito grave, porque eu acho que não há como existir equilíbrio na sociedade e combate à desigualdade sem as instituições serem relevantes na vida das pessoas, do país e das sociedades locais, das administrações locais também. Então, a administração pública precisa entender isso, perceber isso e buscar essa relevância. Né, ter um papel. A sociedade resolve muitos problemas hoje em dia, mas não consegue resolver todos. Né? O poder público tem o seu papel de resolver problemas também da vida cotidiana, dos velhos problemas, dos novos problemas, sempre buscando novas soluções. Então, eu acho que a democracia, eu chamo de democracia online, né, e a cidadania ativa e hoje conectada, elas são o caminho para que a gente consiga fazer com que a gestão pública continue tendo relevância na vida das pessoas e encaminhe os problemas que as pessoas dizem que são os principais problemas e que são as questões que realmente precisam ser tratadas e resolvidas. A velocidade é muito grande, a sociedade hoje se transforma muito rapidamente. O cidadão hoje ele tem um desejo muito grande de transformar, de ser agente da transformação, inclusive global. Muitas pessoas em pesquisas aparecem com o desejo de ser transformador global. Né? Imagina local, a quantidade que acha que tem o potencial de ser. E é verdade, então nós precisamos ter as ferramentas para que essas pessoas possam exercer essa cidadania ativa e exercendo a cidadania ativa, não só o resultado vir, mas o governo poder ser parceiro dessa cidadania ativa com uma democracia que eu estou chamando de democracia online, né? E o esforço conjunto gerar o resultado que é a solução daquele problema. E resolvendo junto, eu tenho certeza que o problema é solucionado de uma maneira sustentável. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Geraldo, para finalizar, qual a mensagem tu deixa para o gestor público que às vezes está começando a carreira, está entrando no mundo público há pouco tempo? Quais são, assim, o que é que você traz como coisa positiva assim, para esse pessoal, para dizer, vai lá, vai fundo? Perseverança, né? Perseverança. Saber do seu papel, entender que tudo é uma soma, é um conjunto, é uma integração de público com privado. Quando eu digo privado, é desde o cidadão, as ONGs, a sociedade civil organizada, as empresas privadas, né, o setor público em todos os níveis. Né, tem que ser uma soma, porque a vida no planeta hoje em dia está muito complicada, nos centros urbanos mais ainda. Né, o mundo está numa grande expectativa porque está passando de 60% das populações urbanas no mundo. No Brasil isso já passou de 80% há muito tempo, está quase chegando em 90%. Né, então os desafios são muito grandes e quem está no serviço público não pode desistir.
tem que perseverar, tem que entender o seu papel, a sua relevância, né? Ter a alegria de ver coisas sendo resolvidas. Nós precisamos de pessoas competentes, dedicadas e comprometidas, tanto no mundo privado quanto no mundo público. Então persevera, insiste, que vai dar certo. Boa. Geraldo, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Valeu.